Fala pessoal, vamos lá? Mais um dia de estudo aqui e se tratando de opções, né? Mercado de opções, derivativos. Já estou com o gráfico aqui aberto de Itaúsa, que é aquela nossa operação em aberto que nós havíamos entrado, se não me engano, dia 3 do 9, correto? Aqui, dia 3 do 9. E a operação está andando ao nosso favor, beleza? Mais uma vez, isso aqui não tem nada de recomendação, nada de call e vamos para frente. No dia 3 do 9, pessoal, eu mostrei para vocês aqui, se vocês observarem, está até aqui, né? Eu tento mostrar tudo na prática para vocês. Fechada na íntegra é porque eu já efetuei a venda, no caso, uma venda de call. Resumindo, eu tenho o ativo em carteira e relembrando, eu tenho a mesma quantidade em carteira, que no caso o Banco Itaúsa, então eu faço a mesma quantidade de operações vendendo, né, de opções. E nesse caso foi o que recebendo 42 centavos para correr o risco de vender o ativo em determinado strike. Aí o strike é um preço lá determinado que eu vou relembrar para vocês. Então, seguimos. Então, a nossa venda, é isso? A mesma quantidade, recebendo, vai multiplicando pela quantidade de opções, a 100, no caso, recebendo 42. E o intuito é zerar, como eu falei para vocês, não é certeza, né? É apenas uma projeção que eu pretendo zerar ali com 10 centavos, a mesma quantidade, se vocês observarem, a mesma quantidade que eu vendo, a mesma quantidade eu compro. E está aqui já, no caso, a minha compra está registrada, é uma ordem AVAC, VAC, que é o que? Válida até cancelar. Então, eu já deixo ali automático e no decorrer do tempo eu só vou ajustando o preço, né? Possivelmente, se não chegar no 0,10, eu devo encerrar ali em 0,15, né? Mas é nessa faixa 0,10 ou 0,15, justamente pelo valor recebido, que ali eu já faço a contabilidade, né? Os cálculos já da taxa de corretagem, né? A corretagem quando é vendida, a corretagem quando é comprada, para ter uma margem de lucro razoável. E no frigir dos ovos, como dizem, né? Eu tenho aqui já uma margem já de lucro, né? Que se eu vendo a 42, eu encerro aqui em 0,10, meu lucro praticamente vai ser que aí R$ 32. Pela quantidade de ações em carteira, é muito mais do que os próprios dividendos. E aqui o percentualzinho, né, em porcentagem. Eu já gosto de colocar muito, né, em percentual e o valor aqui financeiro. Beleza? Vamos lá para o gráfico agora. E aqui no gráfico, pessoal, se vocês observarem, vamos lá. É uma venda de call. Eu efetuei a venda aqui no dia 3, certo? Então, no dia 3, eu recebi o quê? Os 42 centavos, correto? Pela venda da opção de Itaúsa, no dia 3. Como é que estava o ativo no dia 3? Se vocês observarem aqui no gráfico, eu vou até dar um zoom. Dia 3 foi mais ou menos aqui, ó. Esse dia, aqui, ó, dia 3. Então, o ativo estava na plena correção do movimento. E conforme já disse para vocês, o melhor movimento que eu costumo fazer em venda de call é quando o ativo está chegando em regiões de resistência, né? Porque tende a ter uma probabilidade maior do movimento expansivo ele fazer o que? Uma correção. E aí, quando chega nessas regiões, eu faço o que? A minha venda, certo? A minha venda de call, buscando o quê? Uma correção do movimento. Beleza? Show. E aqui no dia 3, que foi mais ou menos aqui, isso, bem dentro dessa região, certo? Dentro dessa região aqui, nós vendemos o ativo, né, de Itaúsa J112. O que é que o ativo fez durante todo esse movimento? E relembrando, nós temos até o dia 17, correto? Aqui, ó, a data, que é o vencimento desse contrato. Então, eu ainda tenho mais o que? Eu ainda tenho mais 10 dias para poder efetuar ou o fechamento, ou a realização, ou a rolagem desse contrato. Beleza? E o ativo em questão é esse aqui, o J112, isso aqui, ó, o J112, e o strike dessa operação é o que? Os 11,02, ou seja, se o ativo está aqui em 11,22, nós temos mais 10 dias para poder correr este contrato, eu preciso que o mercado caia um pouco mais, certo? Se vocês observarem, nós vendemos aqui
O ativo andou, foi até a região dos 11,64, fez esta oscilação e o ativo continuou fazendo a correção. Nesse ativo é a opção, entendeu? Porque com o tempo vai passando, vai desgastando. Então o ativo vai ficando mais barato. Acho que vocês vão compreender. Porque se eu vendia 0,42, foi passando o tempo, esse ativo ele vai tipo depreciando, se assim vocês me entendem, certo? Se ele vai depreciando e o meu strike, o que é que acontece? Se eu tenho aqui o meu strike, que é os 11,2, e eu tenho mais 10 dias até o vencimento, eu preciso que dentro desses 10 dias, o que é que o ativo faça? Primeiro, ele fique abaixo dos 11,2, que eu vou até colocar uma linha para vocês terem uma noção do que é que eu estou falando aqui. 11,2 está aqui, exatamente aqui. Esta linha em amarelo. Eu vou mudar a aparência dela. Coloquei aqui, ó. Pronto, essa linha aqui. Vou deixar até em amarelo para vocês verem. Pronto. O que é que eu preciso, então, dentro desses 10 dias? Primeiro, eu preciso, se eu não quero entregar o ativo, eu preciso que o ativo esteja abaixo dessa região. Ponto 1. Ponto 2, eu preciso que o ativo ele chegue no meu preço. Como assim meu preço? Meu preço que está lá na ordem, a VAC, né? Na mesma quantidade de 10 centavos, eu coloco os R$ 32 de lucro no bolso. Entender isso aqui? Por que eu digo isso? Porque se o ativo continuar subindo, no caso aqui, eu vou pegar este movimento aqui, né? Este movimento aqui atual. Se o ativo continuar subindo, possa ser que o valor que está hoje, que deve estar na faixa ali de 0,32, que foi o preço de fechamento. Deixa eu ver. Se eu vendi, preciso comprar. Vamos ver aqui como é que está. 0,34, tá vendo? Eu preciso que o quê? Que nem eu falei, ponto 1, ele esteja dentro desses 10 dias, abaixo deste valor de 11,2, para que eu permaneça com ativo. E o ponto 2, pessoal, é que ele chegue no meu preço. Se, digamos que hoje é sábado, se na segunda-feira, né, no decorrer da semana, eu preciso que este valor aqui, ele chegue no meu preço, que está lá, né, já a ordem, a VAC, de 0,10 para que eu encerre esse contrato e eu não precise entregar o ativo. Mas, ponto 3, vamos para a nossa proteção, né? Se, digamos, o mercado continua subindo, né? Ele continua subindo, que no caso é fazer este movimento aqui de alta, né? Tá aqui 11,22 e ele vem aqui aos 11,30, 11,39, pá, digamos que chega aqui aos 11,45, mais uma vez, dentro desse período dos 10 dias, certo? E não chega no meu preço lá de 0,10. O que é que eu posso fazer? Porque ele vai estar acima do meu preço, né? De strike e você é obrigado a vendê-lo, entregar o ativo, né, a 11,02. Mas eu não pretendo entregar o ativo. A questão é essa: eu pretendo continuar com o ativo, continuar recebendo dividendos e fazer essas vendas de call e colocando dinheiro no bolso. E o que é que eu posso fazer, que é o ponto 3, que seria a nossa proteção? Eu vou fazer o seguinte: eu vou procurar aqui um próximo contrato subsequente. Aí, se vocês observarem, para 24/10 é semanal, 31/10 é semanal, 7/11 é semanal, 21/11 é mensal. Então, qual seria uma opção interessante que eu faria a rolagem, né? Eu encerraria esse contrato aqui, zerando, por exemplo, a 0,34 e vendendo uma opção mais acima. Como assim mais acima? Se eu já estava disposto a entregar a 11,02, recebendo lá o 0,42, né, centavos, que no total seria R$ 42, o que é que eu posso fazer? Eu posso subir o meu valor de strike, que seria isso? Eu subir o valor que eu estaria disposto a entregar o ativo e procurar um prêmio maior. Mas vamos por base aqui, porque como o mercado está fechado, vocês vão observar que as vendas e as compras estão zeradas, certo? Mas vamos lá, vamos procurar se eu já estava disposto a entregar. A mero exemplo, pessoal, certo? A mero exemplo. A 11,02, vamos supor que se o mercado está 11,22, eu entregue ele aqui na região dos 11,29. Situação. Então, eu estaria recebendo 0,42. 0,40 no caso, perdão. Bem interessante. Se eu procurar entregá-lo
a 11,54, vocês percebem que o preço é menor. Se eu procurar entregar a 11,04, vocês percebem que o valor que já se torna maior, ou seja, meu crédito vai para R$ 52. Se eu procurar vender um pouco mais dentro do dinheiro, ele sobe, tá vendo? Vai para 0,72. Só que como é o intuito disso aqui? É vendas recorrentes e colocar lucro no bolso e continuar com ativo. Então, se na opção anterior eu já estava disposto a entregar a 11,02, eu entrego ele aqui a 11,04 ou 11,29, para mim não faz diferença nenhuma, entendeu? Porque se eu entregar a 11,29, eu vou receber 0,40. Se eu entregar a 11,04, eu vou receber 0,52. Ou seja, 10 centavos a mais do que a opção anterior e 2 centavos a mais, né, da opção anterior, certo? Se vocês entenderam isso aqui, é fundamental vocês anotarem, se for o caso, e começarem a colocar em prática toda vez que eu vou fazendo uma explicação para vocês entenderem o conceito e como é que funciona, beleza? Mas eu acredito que, de acordo com o mercado, dentro dessa semana agora, né, que vai se iniciar, a gente consiga zerar a nossa operação em 0,10, certo? Colocar o lucro no bolso e procurar outra operação. E assim a gente vai fazendo, né, as nossas operações com risco-retorno favorável, porque o intuito que eu sempre digo aqui para vocês é montagem de carteira pensando a longo prazo, certo? Não fazendo giros, né, direto, mas sempre o quê? Ah, comprei o banco aqui, eu vou receber todos os meses dividendos, só que através de venda de call em pontos interessantes e importantes, no caso, venda de call, como eu falei, né, sempre em regiões de resistência, avaliar esses pontos. E fazendo as vendas de call e colocando lucro no bolso, né, aumentando cada vez mais o nosso patrimônio, beleza? Então esse vídeo é bem explicativo, bem rápido, fica até um pouco mais prolongado do que eu pretendia, mas eu espero que vocês tenham compreendido, beleza? Qualquer dúvida, manda para cá, deixa nos comentários, beleza? Valeu!